No filme Mãe, dirigido por Aronofsky, estrelando Jennifer Lawrence e Javier Bardem, encontramos uma interessante alegoria a respeito de Gênesis. A princípio, o espectador nada sabe desta camada alegórica, mas sim vê apenas a interação entre os dois personagens principais. À medida que o filme vai progredindo, as situações começam a se tornar cada vez mais absurdas. O espectador atento começa a perceber os paralelos. Bardem representa Deus, e Lawrence e a casa, a terra, além de outros personagens representando Adão, Eva, Caim, Abel e, por fim, toda a humanidade. Porém, apesar do filme apresentar diversos paralelos, assim como vários pontos teológicos interessantes, focarei em apenas uma cena, que para mim foi a que apresentou maior profundidade teológica. Antes, um pouco de contexto. Deus, no personagem de Bardem, é representado por um poeta, em busca de uma obra-prima. Em um momento do filme, ele finalmente conclui seu tão esperado poema. Uma vez que este está terminado, chegamos à cena de sua leitura. It's beautiful. Really? Why are you crying? It's just a lot. You think it's good? It's perfect. A primeira coisa a chamar minha atenção foi que, obviamente, o poema representa a Bíblia. Uma vez que ele é lido por Lawrence, são apresentados 3 adjetivos: lindo, bom e perfeito. Mas me pergunto, esta cena representa corretamente o que de fato é a palavra de Deus? E também, será que a narrativa de Gênesis apresenta uma visão compatível com esta, da voz divina? Quando olhamos para Gênesis 1, encontramos o fundamento na qual toda a escritura está construída. E ali podemos encontrar um importante paradigma a respeito do que essencialmente é a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O primeiro versículo apresenta Deus como Criador e descreve o estado da terra com 2 adjetivos, sem forma e vazia. No hebraico original, tohu vavohu. Essas expressões possuem diversos significados, e muitas sugestões de tradução foram apresentadas. No entanto, o uso dessas 2 palavras em conjunto pode ser encontrado em outra passagem bíblica, que nos ajudaria a melhor compreendê-las. Olhei para a terra e ei-la, sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Jeremias descreve um cenário desolado, desértico e sem vida. E ele define este cenário com tohu vavohu. Desta forma, quando o estado primordial da Terra é definido com as mesmas expressões, as mesmas características seriam evocadas. O versículo 3 dá continuidade à narrativa. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus inicia seu ato criativo. Isto é feito através de sua palavra. Ao contrário das outras cosmogonias do Antigo Oriente Médio, como por exemplo o Enuma Elish babilônico, onde a criação do mundo se dá mediante a vitória de Marduk sobre o grande monstro marinho Tiamat, e o universo é construído com os restos de seu cadáver, o Deus bíblico cria através de sua voz. A criação é feita através de sua palavra, ela ordena haja e tudo é feito. Esta é a primeira caracterização da voz divina. Ela é uma ordem, um chamado para a criação, e mais especificamente, para a vida. Vemos isto primeiramente no versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente está nele, sobre a terra. E assim se fez. Deus traz vida com sua palavra e ordena a terra fazer o mesmo. Ela agora deve produzir fruto e semente, respondendo à palavra e perpetuando a criação. Isto é ainda mais claro com a ordem dada aos animais e ao homem, com a repetição do refrão, e os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. A bênção de Deus é a sua palavra, a sua ordem, que comanda a propagação da vida.
Isto é importante, pois é o que acontece imediatamente após a criação do homem e da mulher. A bênção é a palavra, e a palavra é vida. Gênesis 1, então, descreve a terra como um estado desértico e sem vida. Deus enfrenta este estado primordial com sua voz, que através da narrativa é apresentada como ordem e vida. Tudo o que há existe em resposta à palavra divina. Nas palavras de Abraham Heschel, em ser, obedecemos. A continuidade da vida é pautada na obediência à voz. Há outro importante aspecto a respeito da palavra de Deus que muitas vezes é negligenciado. Em Gênesis 1, a voz divina ordena a vida. Porém, não é só isto. No final de cada dia, Deus olha a criação e a julga boa. A expressão em português dificilmente exprime todo o significado do termo hebraico tov, que pode ser traduzido como bom, no sentido moral, mas também traz consigo a ideia de beleza. A palavra chama tudo à existência, transforma caos em ordem, deserto em vida. E isto é julgado por Deus como bom e belo. Como dito anteriormente, Gênesis 1 lança um fundamento para o restante das Escrituras. A voz criadora é um paradigma para a própria Bíblia. Podemos notar estes paralelos em Deuteronômio 30, 15 e 16. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, antes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. A nossa percepção do que o texto é altera a nossa leitura. Quando compreendemos a natureza do texto bíblico através de Gênesis 1, concluímos que o efeito da voz na criação deveriam ser os mesmos da palavra sobre seu leitor. Ela é um chamado à existência que, quando respondido, leva a vida e beleza. Agora, voltando ao filme, apesar dele possuir diversos pontos conflitantes com as escrituras, considero esta cena em particular fascinante, porque apresenta vários dos elementos até agora apresentados. O poema nunca é lido de fato, apenas temos uma representação visual do mesmo, o que achei uma escolha genial, já que cinematografia quer dizer escrever com movimento. Na cena, o ambiente desolado é transformado em uma casa, um jardim cercado por vida. E ao lê-lo, ela se maravilha, chora e declara: é lindo. Creio que isso captura perfeitamente qual deveria ser a nossa reação ao nos depararmos com o texto bíblico. Maravilhamento. Estamos nos encontrando com a palavra que tudo criou. Quão facilmente nos maravilhamos com um belo pôr do sol, mas quão raras vezes conseguimos enxergar semelhante beleza na Bíblia. Ao invés disso, o discurso religioso suplanta a beleza das Escrituras por secas tradições. A leitura do texto bíblico nada mais serve do que para confirmar áridos dogmas e doutrinas. Não somos surpreendidos pelo texto. Por isso, aos nossos olhos, ele é árido e vazio. Já que a Bíblia não é mais interessante, é deixada de lado. Fazendo isso, nossa preocupação volta a ser superficial. Regras de conduta e aparências. A religião se ossifica e transforma-se em um jugo pesado sobre ombros cansados. Martin Buber, no seu livro Escritura e Tradução, apresenta uma antiga definição judaica da Bíblia. A expressão hebraica mikra, chamamento. A palavra criadora clama aos nossos áridos corações, mas só podemos ouvir de fato quando aprendemos a nos maravilhar com ela. Quando nos deparamos com a sua inefável beleza, somos obrigados a responder. É impossível ser indiferente. O chamado do texto transforma nossos corações de pedra em corações de carne. Traz vida ao deserto. Maravilhados, vivemos, exaltando a existência com uma vida compatível com a bondade e a beleza de sua voz. E aí, pessoal, tá aí, finalmente saiu o episódio 2. Desculpa pelo atraso, que não esperava que ia ser tanto trabalho assim editar e tal. Mas aos poucos vou indo pegando a manha e vão saindo mais frequentemente. Queria agradecer a todo mundo que compartilhou, recomendou o vídeo nas redes sociais aí. Valeu, pessoal, realmente agradeço muito. Também agradecer a todo mundo que deu feedback, que me disse no que melhorar, que gostaram, que não gostaram. Realmente estou levando bem em conta todos os feedbacks que estou recebendo.
Queria agradecer especialmente o Kenny, porque usei uma ou duas colagens dele no vídeo. Vou deixar o link na descrição do blog dele, se quiserem dar uma olhada lá. E também vou deixar na descrição, assim como no vídeo passado, todas as referências que eu utilizei para produzir o vídeo. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, dá uma olhada lá. Enfim, é isso e até o próximo episódio.